Que a paz do Cristo Jesus se faça presente entre nós neste momento. Que possamos, nestes minutos, que aqui nos encontramos mais uma vez, através da plataforma virtual do Centro Espírita Augusto Silva, nos vincularmos aos exemplos dos nossos queridos benfeitores. E que nestes minutos tenhamos condições de, através de nossas reflexões, buscarmos novos caminhos, novas esperanças, para que assim sejamos autossuficientes e protagonistas de nossa trajetória espiritual. Nesta noite, iremos refletir à luz do Evangelho e trazemos como tema um trecho da carta de Paulo aos Efésios, onde Emmanuel nos traz uma valiosa e importante reflexão. E trazemos como perspectiva para que essa reflexão se seja possível, o título, A Perfectibilidade do Ser, aonde nós buscaremos, nestes minutos, entendermos e nos situarmos que somos seres perfectíveis, que somos seres dotados de capacidade para que tenhamos condições, assim, de seguirmos os passos do nosso querido Mestre Jesus. E aí recorremos, então, ao trecho de Paulo da sua carta aos Efésios. Depois, Emmanuel trará sua reflexão no livro Bênçãos de Luz. Emmanuel traz esse pequeno trecho de Paulo aos Efésios, pois ele nos traz advertências valiosas, principalmente aos padrões comportamentais que nós temos nos dias de hoje e as características de que se apresentam no nosso cotidiano das pessoas que convivem conosco e daquelas que talvez buscamos como referência. Mas vejamos o que Paulo fala aos Efésios. Pois somos feitura, somos criados dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, fomos criados por Deus, mas com um padrão trazido pelo Cristo Jesus para que pudéssemos, então, assumirmos as boas obras, as quais Deus, então, de antemão, nos preparou para que nós pudéssemos andar nessas boas obras e seguirmos, então, os passos de Jesus. E buscamos lá nos primórdios do cristianismo primitivo essa referência paulina, para que tentássemos entender as primeiras mensagens, às vezes circunscritas aos primeiros cristãos, traz uma nova perspectiva quando Paulo começa, então, a se dedicar a levar a mensagem também aos gentios, que muitas das vezes se sentiam excluídos, ou que às vezes se sentiam sem a referência necessária para que pudessem, então, seguir os passos de Jesus. E Paulo traz isso de uma forma muito assertiva, porque era através dos seus exemplos e da sua dedicação. Aquele que passara de perseguidor do evangelho e se transforma, então, através de Saulo, que era o grande, se diminui a Paulo para que ele pudesse, então, através das atitudes, do entendimento, interpretação e atitudes, do que era de fato, então, seguir os passos de Jesus. Nós vamos trazer aqui também mais um pedaço, né, mais um pequeno trecho também que Paulo continuou aos Efésios, para nós aprofundarmos um pouco mais nessa reflexão. Que estáveis naquele tempo sem Cristo, alienados da convivência com Israel, hóspede dos testamentos, não tendo esperança na promessa e sem Deus neste mundo. Qual de nós talvez não tenha se sentido com essas características? Às vezes nos sentimos apartados da mensagem de Jesus no nosso cotidiano, diante daquilo que se apresenta nos noticiários, daquilo que nós convivemos no nosso dia a dia com as pessoas que se apresentam para nós. Às vezes, no nosso local de trabalho, dentro dos nossos próprios lares, encontraremos pessoas que nos fazem, muitas vezes, nos sentirmos sem esperança, ou muitas das vezes também angustiados pelos processos, os quais ainda nos vemos
caracterizados no nosso cotidiano, mas que são essenciais para a nossa caminhada. E quando nós utilizamos dos recursos trazidos por Emmanuel na sua interpretação no livro Bênçãos de Luz, além de outros trechos do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos demonstram justamente essa característica de perfectibilidade e que é necessário desabrochar, nós perceberemos então como podemos nos situar diante dessas situações que ora se apresentam e qual é o nosso papel para que então consigamos compreender esse estágio e essa situação e não vacilemos mais. Não titubeemos diante das oportunidades que se apresentam. Vejamos o que Emmanuel nos traz, então, nessa interpretação da carta de Paulo aos Efésios. Ele começa refletindo com o seguinte: todos os filhos de Deus são potencialmente bons e encerram consigo as sementes da grandeza moral a que se destinam. Então, todos nós somos filhos de Deus, isso é uma certeza. Garantirmos em nossa consciência essa hereditariedade divina, essa filiação, nos dá principalmente a garantia da potencialidade do que seriam, então, essas características de bondade, do que seriam as virtudes que se encontram muitas vezes em latência em nós, como sementes da grandeza moral que habita em cada um de nós, gravadas em nossa consciência, através das leis divinas que nos regem, que determinam a nossa caminhada aqui na Terra. E é necessário, então, nos apropriarmos dessa herança, dessa hereditariedade divina, dessas características e dessas potencialidades, para que, então, possamos fazer com que tudo isso venha à tona e, assim, passe a fazer, passe a tomar conta das nossas atitudes, do nosso falar, dos nossos pensamentos, então sejamos capazes de externalizar essa filiação. Para isso é fundamental compreendermos qual que é o nosso verdadeiro propósito de estarmos aqui encarnados na Terra. É necessário que compreendamos e reflitamos também sobre o nosso verdadeiro propósito de vida, hoje mergulhados na matéria, para que então tenhamos condições de compreender essa filiação. Talvez esse é um dos valiosos caminhos para que nos reencontremos nessa grande jornada, nesse grande projeto de transformação espiritual que todos nós estamos comprometidos. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos nossos benfeitores qual que é a finalidade da encarnação. E é interessante nós observarmos que a resposta dos espíritos nos dão justamente essa dimensão de que estamos vinculados a um conjunto de leis, mas não aquelas leis mutáveis ainda, caracterizadas pelos homens, que às vezes nos colocam desacreditados em diversas situações. Sim, aquelas leis imutáveis. Nós estamos falando, sim, das leis imutáveis, as leis divinas, que nos dão dimensão de que nós não conseguiremos titubear, ludibriar ou fugirmos, porque está gravado na nossa consciência e cerceia todas as vezes quando buscamos nos desviar pelo caminho. Porque os espíritos respondem, Deus nos impõe, então, a encarnação com o fim de nos levar à perfeição. Então, todos nós somos submetidos a esse grande processo das reencarnações sucessivas com essa finalidade de buscarmos o nosso aperfeiçoamento, esse grande projeto espiritual, de deixarmos para trás tudo aquilo que nos impede de visualizarmos e vivenciarmos essa hereditariedade, essa herança divina, através dessas potencialidades, ou seja, de enxergarmos essa perfectibilidade
de enxergarmos o germe da perfeição em nós mesmos. Como que poderemos, então, fazer isso? Primeiro, Emmanuel nos ajuda a refletir um pouco mais de como tomar contato com essa certeza e de como que deveremos superar talvez as expectativas ou as referências que até então nós temos, né? Porque o que ele fala, Emmanuel? Ele como se nos situasse, né, no nosso como que nos situasse no nosso cotidiano. Ele fala assim: nem sempre as ações isoladas de um indivíduo são as melhores que se devem esperar dele. Mas o homem, visto no conjunto da humanidade, é um ser dotado de todos os recursos virtuais, ou seja, de todos os recursos em potencial, dos entes superiores em trânsito para a angelitude. Então, vamos partir do final para retornarmos lá no início da afirmativa aqui do livro Bênçãos de Paz. Emmanuel nos fala aqui que estamos em trânsito para a angelitude, né? Provavelmente já ouvimos em várias apresentações da afirmativa, do átomo ao arcanjo, ou seja, partimos da simplicidade da ignorância na nossa formação até compreendermos e perpetuarmos todo o caminho, toda a jornada, assim como Cristo fez, até atingirmos os graus superlativos de angelitude, de proximidade da perfeição, de vivermos em plenitude à vontade do Pai. Para isso, precisamos compreender que somos dotados desses recursos perfectíveis, dos recursos em latência, que deveremos utilizá-los, pois somos conjunto de uma grande sociedade, de uma grande irmandade, somos todos filhos de Deus. E nesse grande conjunto, nós contribuímos e colaboramos primeiro, inicialmente, pelo nosso processo de aprimoramento e aperfeiçoamento individual, mas, consequentemente, colaboramos pelo aprimoramento e pelo desenvolvimento e aprimoramento espiritual também dos nossos irmãos, porque vivemos condicionados pela lei de sociedade, que nos remete a essa ideia de relações de interdependência. Por isso, então, não deveremos nos apegar às ações isoladas de determinados irmãos que julgam, naquele primeiro momento, que as suas atitudes são a referência necessária para que nós busquemos seguir os nossos passos. Mas deveremos, então, na verdade, compreender na totalidade todos aqueles que, de fato, trazem referências que devem ser consideradas as referências balizadoras, norteadoras ou orientadoras para que possamos, então, buscar esse caminho e, assim, consigamos transitar da nossa simplicidade, da nossa ignorância, até atingirmos esse aperfeiçoamento. Isso perpassa pelos vários exemplos deixados, não somente pelo Cristo, mas por todos aqueles que vieram após ele, compreenderam a sua mensagem e, consequentemente, conseguiram praticar o legado, ou seja, conseguiram vivenciar o evangelho na prática. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Lá também, na questão 132 do Livro dos Espíritos, os nossos benfeitores nos ajudam a compreender que, então, para que nós possamos, de fato, fazer essa caminhada da simplicidade e da ignorância até atingirmos a angelitude, precisaremos, então, nos colocarmos de forma experimental, de forma prática e vivencial, a todas as vicissitudes, ou seja, ao contato com os nossos irmãos nas mais diversas situações. E aí, vamos para as questões práticas do nosso cotidiano. Quem são as pessoas com as quais nós convivemos hoje? Elas provavelmente espelham para nós
todas as virtudes que deveremos desenvolver e que se encontram em latência e que muitas das vezes nós acreditamos serem carência desses irmãos. Ao mesmo tempo, podemos também nos vincular a todas as experiências de atitudes positivas, aqueles que conseguiram de fato seguir os passos de Jesus, e aí nós temos as diversas referências. Vamos lembrar aqui, então, de tudo aquilo que foi legado pelos nossos benfeitores que nos precederam. Vamos lembrar daquilo que foi realizado, né, pelos próprios benfeitores que nos trazem a doutrina espírita, o nosso querido Chico, através da sua obra, não somente as obras ligadas ao processo mediúnico, mas, sobretudo, as obras vinculadas no campo da caridade. A caridade que é o amor em ação, que é o amor desabrochando na sua mais pura e angelical concepção, né, no nosso cotidiano. Então, o Chico era a personificação, através das suas atitudes, do que é a caridade, na sua mais pura essência, que, como nos Espíritos nos falam, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, porque deveremos reconhecer que todos estamos caminhando lado a lado. Todos somos seres perfectíveis, não ainda dotados da perfeição plena, mas todos seres que caminham lado a lado nessas relações de interdependência. Para isso, é necessária essa benevolência, o reconhecimento de que somos todos filhos do mesmo Deus, então não deveremos utilizar do julgamento como instrumento para essas análises das nossas relações. Então, a benevolência para com todos é justamente nos reconhecermos encaminhada uns com os outros. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Certa feita, os apóstolos perguntaram a Jesus, Pedro, exatamente, quantas vezes era necessário perdoar o nosso irmão? 70 vezes? 7 vezes? Perdão, né? 7 vezes? Jesus fala 70 vezes, 7 vezes. Jesus, então, demonstra que era necessário reconhecermos a indulgência para com as imperfeições, porque nós ainda somos seres dotados dessas mesmas imperfeições que ora são apresentados pelos nossos irmãos. E a melhor forma de fato, termos essa indulgência é através do perdão, para que assim consigamos fazer o ciclo da caridade em sua plenitude e exercitarmos e transformarmos as nossas relações que ora se apresentam de forma ainda vinculadas às questões da provação e da expiação, para que assim transformemos as nossas relações em relações pautadas pelo amor. E não nos deixemos, então, Emmanuel fala que o pessimismo possivelmente objetará que, em contraposição às nossas afirmativas anteriores, o pessimismo, às vezes, toma conta de nós, principalmente no momento transitório pelo qual passa o nosso planeta. É como se viesse à tona todas as mazelas sociais, todas as características de seres que buscam esse aperfeiçoamento. E muitas das vezes as referências negativas tomam conta da nossa consciência. Mas será que de fato deveremos nos apegar a esse pessimismo e deveremos, às vezes, ter como referência isso que nos apresenta, né? Os noticiários, as características das pessoas que às vezes nos saltam aos olhos? Ou será que poderemos ter outras referências muito mais construtivas? Lá no Livro dos Espíritos, né, ainda na questão 132,
os Espíritos nos advertem sobre uma questão importante para substituirmos essa ideia do pessimismo e assim passamos a, de fato, compreendermos esse protagonismo na nossa caminhada. Eles nos falam o seguinte: a encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito, colocar a todos nós em condições de enfrentarmos a parte na obra, a parte que nos cabe, né? A nossa parte na obra da criação. A melhor forma, então, de vencermos todas essas ideias que horas nos apresentam de angústia e de sofrimento, de acharmos que, em alguns momentos, até utilizamos dessa afirmativa: a humanidade não tem mais jeito, né? As pessoas não conseguem compreender. Não, deveremos então assumirmos essa identidade, primeiro, da nossa hereditariedade, da nossa ancestralidade divina, assumirmos que a encarnação, ela também, né, se hoje aqui estamos mergulhados na carne, é para que nós possamos experimentar toda a latência da perfectibilidade que habita em nós, gravadas em nossa consciência, que pode vir à tona através do nosso pensamento, que é atributo do espírito. Consequentemente, isso alimentará as nossas emoções e que, com certeza, isso refletirá as nossas emoções, sentimentos e atitudes. Consequentemente, nós seremos novas referências e assim teremos condições de enfrentarmos a nossa, ou seja, de assumirmos a parte que nos cabe na criação, de hoje estarmos neste momento especial pelo qual passa o nosso planeta, de auxiliarmos e colaborarmos no processo de transição, onde o nosso planeta escola alça, espera de que seus habitantes consigam trabalhar internamente as suas potencialidades e assim consigamos nos transformarmos e, consequentemente, transformarmos o nosso orbe num planeta de regeneração. Emmanuel continua nos ajudando, nos auxiliando a refletir sobre a carta de Paulo aos Efésios e, consequentemente, endereça a nós trazermos para essa perspectiva diária no nosso dia a dia, aonde nós temos a oportunidade, de fato, de exercitarmos os convites trazidos pelo Cristo, porque lá na introdução do livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos traz essa importante ideia. Ele fala que a figura de Paulo ela é extremamente fulgurosa, né? Ela resplandece aos nossos olhos pela forma como aconteceu a conversão de Paulo, mas, sobretudo, como acontece o convite de Jesus a Paulo para elaborar na sua seara. E esse exemplo iluminativo, ele não deve fazer com que nos ingesse as nossas oportunidades, porque Emmanuel nos faz refletir, lá ainda na introdução da obra, de que o convite chega a todos nós, das formas mais singelas e mais simples, para que sejamos hoje nós, operadores. Hoje nós somos os vasos escolhidos pelo Cristo, a trabalharmos, a elaborarmos na grande obra da criação, que a nossa parte hoje, a parte que nos cabe hoje, é colaborar no processo de aperfeiçoamento individual e coletivo e, consequentemente, do nosso planeta. Então, Emmanuel continua aqui no processo de reflexão. É justo refletir no exemplo daqueles que nos deram a certeza de que nascemos no universo para complementar os mais altos propósitos divinos. Jesus espera de nós as mãos operosas a trabalharmos o seu evangelho, para que sejamos instrumentos da tua paz e do teu amor aonde quer que estejamos. E como nós falamos, é no nosso local de trabalho, são nas nossas atribuições, no cadinho do lar, de assumirmos, então, a nossa condição de educadores de almas, através dos nossos exemplos, e, sobretudo, que façamos as nossas contribuições diárias,
ao passarmos pela rua, de que possamos cada vez mais assumirmos os nossos trabalhos nas nossas casas espíritas, nos dedicando à divulgação e à difusão do Evangelho de Jesus, sobretudo através dos nossos exemplos. Porque cabe a nós, os cristãos, né, da última hora, de complementarmos os mais altos propósitos divinos que hoje se apresenta para nós de auxiliarmos na transitoriedade do nosso planeta. E isso se faz com esse processo de internalização das nossas virtudes, da nossa perfectibilidade, e que ela precisa estar a serviço do nosso aprimoramento, do nosso grande projeto espiritual, mas, sobretudo, também das coletividades, e através dos nossos mais singelos exemplos, da nossa palavra, das nossas atitudes. Voltemo-nos para eles, os nossos benfeitores, que nos proporcionaram o melhor nas leis, nos costumes, nas edificações e ideais que nos motivam à evolução no planeta. Todas as vezes que nos sentimos sobrecarregados, todas as vezes que nos sentirmos esmorecendo, voltemos-nos para eles, nossos benfeitores, aqueles que nos precederam, aqueles que demonstraram que de sermos capazes de seguirmos as leis divinas e, sobretudo, de trabalharmos incessantemente através da nossa reforma, através desse mergulhar em nós mesmos e assim sermos instrumentos do Cristo aonde quer que estejamos. E Emmanuel continua. E perante os irmãos que se afeiçoam ao pessimismo, onde às vezes queremos desobedecer às instituições de socorro espiritual, como sejam as religiões e os princípios de elevação do caráter, perguntemos sinceramente a nós mesmos se ainda nos achamos extremamente imperfeitos. Com o auxílio incessante das ciências da alma, que seria de nós sem elas? Será que ainda somos extremamente imperfeitos, ao ponto de acharmos que nós não temos o nosso quinhão de responsabilidade e que deveremos, então, de fato, pararmos de reclamar, pararmos, ou melhor, transformarmos as nossas atitudes, substituirmos os velhos padrões, os padrões do passado, pelos padrões que, horas, de fato se apresenta o padrão do Cristo como referência, porque o alerta que nós trazemos aqui para nós, de que estamos estagiando, e aí nas questões 132, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que mergulhamos na carne com o objetivo de atingirmos a perfeição, passamos pelas vicissitudes, devemos nos lembrar que não é a primeira vez que estagiamos nesse processo. Já foram vários e vários projetos de incursarmos na matéria, de mergulharmos neste planeta escola, para que, de fato, assumamos o papel que nos cabe. Então, quantas das vezes nós nos servimos de referência, talvez negativa aos nossos irmãos? Então, esse padrão já não nos cabe mais. O padrão é aquele do Cristo, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o espírito mais puro e perfeito que já habitou o nosso planeta. Esse, sim, deve ser o nosso padrão. São os passos do Cristo, são os exemplos do Mestre que nos servem de referência, para que busquemos, então, vivenciar. E aqueles que nos precederam, que compreenderam a mensagem e conseguiram percorrer esse caminho, vão, de fato, nos permitir aproximar da materialização desse processo. E para que possamos, então, de fato, assumir esse protagonismo,
Nós encerramos a nossa participação de hoje com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem de Bem, onde os Espíritos nos trazem importante mensagem do que é, de fato, assumirmos, então, esse protagonismo de colaboração na grande seara do Cristo, já que somos seres perfectíveis e que trazemos a latência das potencialidades divinas. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. O verdadeiro homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Nos coloca em condições de caminharmos com Cristo. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Assim, nós podemos e temos condições, queridos irmãos, de sermos os instrumentos do Cristo, de sermos homens e mulheres de bem, de seguirmos os passos de Jesus no nosso cotidiano. Por isso, o sol nos faz despertar todos os dias, para termos a certeza que temos sempre uma nova oportunidade de seguirmos Jesus, de deixarmos que desabroche em nossos corações, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, as virtudes necessárias para que sejamos reconhecidos como filhos de Deus, exercitando no nosso cotidiano o amor, a caridade e a justiça. Sejamos, então, instrumentos do Cristo, aonde quer que estejamos, por onde quer que passemos, levando a paz e a esperança. Gratidão, queridos irmãos, e que possamos nos rever em breve. Que assim seja.